E se eu te dissesse que Marvel Rivals está cheia de universos alternativos e que pode haver ainda mais esperando para serem descobertos? De variantes de heróis icônicos até realidades inteiras colidindo, o mundo de Marvel Rivals é um enorme cronoverso construído sobre múltiplas linhas temporais, cada uma com suas próprias histórias, mapas e personagens. Mas o que tudo isso significa? Como essas linhas do tempo se encaixam? O que realmente está acontecendo por trás do caos? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo no cronoverso e nas principais linhas do tempo para entender melhor o mundo de Marvel Rivals. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força para o canal continuar crescendo, entra para o Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimento nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só para apoiar mesmo. Valeu aí demais quem já faz parte do clube. Temporada 0! Para entender as linhas do tempo de Marvel Rivals, primeiro precisamos voltar ao início da temporada 0. Essa temporada marca o momento em que tudo mudou. Todo o conflito que estamos jogando pode ser rastreado até as ações não de uma, mas de duas versões do Doutor Destino, uma do presente e outra do futuro. Ambos, em suas respectivas linhas temporais, trabalhavam com o mesmo objetivo, unificar magia e ciência e tomar controle do multiverso. Nenhum dos destinos sabia das ambições idênticas do outro, mas quando os experimentos deles colidiram através do fluxo temporal, desencadearam um evento catastrófico conhecido como emaranhamento do fluxo temporal. O emaranhamento do fluxo temporal é uma ruptura que fraturou o multiverso, remodelando linhas temporais e forçando realidades a se sobrepor de maneiras que nunca deveriam. É o evento único que explica por que personagens de universos diferentes agora se encontram no mesmo campo de batalha. E no centro de tudo estão dois destinos travando uma guerra, não só entre si, mas contra as leis naturais do tempo. Observando tudo isso está Galacta, filha de Galactus. Ao contrário de seu pai, ela não gosta da ideia de consumir mundos. Em vez disso, ela se alimenta de um novo elemento do emaranhamento do fluxo temporal, o Chronovium. Galacta assume o papel de supervisora, semelhante aos dos Vigia, narrando as batalhas conforme acontecem e até preservando um punhado de linhas temporais para que a realidade não colapse completamente. Ela afirma estar deixando o trabalho para os heróis, mas tem sua própria fome a ser controlada e suas ações, por necessidade ou curiosidade, a tornam tão crucial para essa história quanto os próprios destinos. A temporada 0 é a faísca que incendiou o cronoverso em Marvel Rivals, o começo da guerra multiversal e nos leva diretamente ao primeiro dos cronoversos preservados, a linha temporal principal. Quando o emaranhamento do fluxo temporal atravessou a realidade, não só fraturou o multiverso, ele criou cronoversos inteiros. No centro dessa teia está a linha temporal principal, também conhecida como linha do tempo presente. Uma bem parecida com a clássica 616 da Marvel, familiar, mas alterado de maneiras que o tornam único. Apesar de cada cronoverso ser separado, o emaranhamento do fluxo temporal fez com que eles colidissem e se sobrepusessem, formando uma vasta realidade emaranhada. Por isso, heróis e locais frequentemente aparecem deslocados, de repente existindo em linhas do tempo às quais não pertencem. A linha temporal presente atua como palco principal de Marvel Rivals. É lar da maioria dos heróis e locais do jogo, embora muitos tenham sido espalhados por outros universos pelo caos do fluxo temporal. De Homem de Ferro e Homem-Aranha ao Quarteto Fantástico, Blade, Cavaleiro da Lua, Manto e Adaga e outros, muitos dos heróis centrais de Marvel Rivals se originam aqui. Nova York! Nova York está no coração do caos da linha temporal principal. Tudo começou quando o Doutor Destino visitou o Doutor Estranho no Sanctum Sanctorum, exigindo o Darkhold, o livro dos amaldiçoados. Estranho recusou e escondeu o livro no plano astral, mas o Destino já havia posto seus planos em movimento. Em uma aliança chocante, ele e Drácula perturbam a órbita da Lua, mergulhando Nova York na Noite Eterna. Hordas vampíricas inundam a cidade, enquanto heróis como os Vingadores, Quarteto Fantástico, Cavaleiro da Lua, Blade, Homem-Aranha e Manto e Adaga se reúnem para defendê-la. Enquanto isso, Estranho se perde no plano astral e descobre que Khonshu havia apreendido Darkhold. O confronto culmina numa batalha de astúcia através de um antigo jogo de xadrez. Estranho triunfa, mas o último ato de Khonshu espalha as páginas de Darkhold por toda a cidade. Os heróis se dividem em facções. Homem de Ferro, Cavaleiro da Lua e Khonshu querem liberar a Fórmula Montesi para erradicar todos os vampiros, inclusive os inocentes que foram alterados. Já Doutor Estranho, Senhor Fantástico e Wanda Maximoff buscam preservar aqueles que ainda podem ser salvos.
À medida que as forças de Drácula crescem, ele toma Central Park e inicia um ritual sombrio usando o próprio Darkhold. Ratatoskir, a deusa esquilo, torna-se a chave improvável para romper a barreira sobrenatural de Drácula. Com o seu chifre forjado a partir de Yggdrasil, os heróis invadem o castelo e derrotam Drácula. Mas era exatamente isso que o Dr. Destino queria. Ele usa a essência de Drácula para forjar Crenovium de sangue puro, assim avançando seu esquema multiversal. Krakoa e Araku! Os X-Men, como Emma Frost, Magneto, Tempestade e Wolverine, também vêm desta linha temporal. Contudo, quando Krakoa e Araku foram lançados através do multiverso, foram deslocados para o Cronoverso de 2099, deixando Phoenix como o único membro ainda ancorado à linha temporal presente que conhecemos até agora. A nação-ilha de Krakoa se tornou um refúgio para a espécie mutante, deslocada no tempo, dando aos mutantes o futuro com o qual sempre sonharam. Magneto, Tempestade e Wolverine começaram a reunir mutantes espalhados pelo espaço e pelo tempo. Com a ajuda de uma variante de Wanda Maximoff da linha temporal do Colapso, aprimoram o cérebro para detectar mutantes através das dimensões, abrindo os portões de Krakoa a todos os mutantes, independente de quando ou onde tenham se originado. Krakoa se tornou mais do que um santuário, virou o centro nervoso da sobrevivência mutante neste multiverso fraturado. Enquanto isso, a ele-irmã Araku teve suas estruturas e ecossistemas mesclados e despedaçados junto com Krakoa durante o emaranhamento do fluxo temporal. Embora a intervenção de Tempestade tenha salvo ambas as ilhas, as provações de Araku estavam longe de terminar. Durante as temporadas 2 e 2.5, Ultron invadiu o baile de gala do Clube do Inferno, roubou o cérebro e transformou Araku no Império Frio e Mecânico. Os moradores da ilha resistiram ferozmente, mas foram incorporados ao domínio tecno-orgânico de Ultron. Eventualmente, heróis e mutantes se uniram para derrubar Ultron, restaurando Araku ao seu estado natural, mas as cicatrizes daquela invasão permaneceram. Isgard! Os Asgardianos, Loki, Thor e Hela fazem parte dessa realidade também. Após o emaranhamento, Asgard se fundiu com a árvore da vida Yggdrasil, tornando-se o reino conhecido como Isgard. Reed Richards confirma que Isgard faz parte da linha temporal presente em seu diálogo com Shuri, explicando que o Asgard da linha temporal se fundiu com a árvore do mundo durante o emaranhamento. Com Odin em seu sono, Loki tomou o trono, remodelando o reino a seu desejo. Ao seu lado ficou Hela, a rainha dos mortos, estendendo seu domínio ao mundo dos vivos. O golpe foi rápido e implacável. Eles tomaram o trono e baniram Thor para o Cronoverso colapsado, deixando Isgard sob seu governo. No coração desse reino está um novo e perigoso poder, a seiva temporal de Yggdrasil, impregnada de energia cronal. Os esquemas de Loki para explorá-la representam uma ameaça não só a Asgard, mas a todo o Cronoverso. Com o lançamento das temporadas 4 e 4.5, também aprendemos que Angela é oriunda da linha temporal presente. Ela e a Cidade do Céu foram arremessadas para o Cronoverso do Colapso, onde imediatamente ficaram presas numa guerra demoníaca, assunto ao qual voltaremos mais tarde. Importante notar que, com a ajuda da magia, Angela eventualmente retorna ao seu universo e começa a vasculhar os 9 reinos, incluindo Isgard, em busca de sua irmã perdida, o que confirma também sua origem na linha temporal presente. Sua busca a leva a Lum, revelando que o Coração do Céu, originalmente parte da linha temporal do Colapso, foi deslocado para a linha temporal presente. Todos esses fios mostram o quão central a linha temporal presente é para o mundo de Marvel Rivals. Não é apenas um universo entre mundos, é um ponto âncora onde heróis, reinos e histórias convergem, moldando o conflito contínuo do Cronoverso. Base da Hydra! E o último, mas crucial, local da linha temporal presente, situado nas profundezas do sul congelado, é a base da Hydra. A Hydra está minerando um raro minério cronal conhecido como Cronovil, usando para alimentar experimentos distorcidos. Mas o objetivo final deles é muito mais perigoso: despertar uma entidade cósmica antiga conhecida como o Enxame. Ao aproveitar a energia do Cronovium, a Hydra espera construir um exército capaz de conquistar não só uma, mas todas as linhas do tempo simultaneamente. A linha temporal presente permanece como a âncora narrativa de Marvel Rivals. Seus heróis, locais e crises moldaram os conflitos que se propagam por todos os cronoversos. Mas isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. Quando Krakoa e Araku foram arrancados do fluxo temporal, eles não desapareceram, pousaram num futuro dominado por corporações, pela cibernética e uma nova geração de heróis e vilões.
Para entender verdadeiramente a amplitude do cronoverso, precisamos viajar ao mundo do amanhã. Tóquio 2099. A linha temporal 2099 é mais do que um futuro alternativo, é uma realidade moldada pelo passar das décadas e pelos efeitos do emaranhamento do fluxo temporal. Esse cronoverso nos dá um vislumbre do que aguarda os heróis da Terra quando tecnologia, poder e ambição colidem em escalas sem precedentes. Nesse futuro, encontramos rostos familiares e forças inteiramente novas em ação. Heróis como Viúva Negra, Capitão América, Penny Parker, o Justiceiro e vilões como Ultron e Doutor Destino 2099 habitam essa era. Até o Homem-Aranha da linha temporal presente se encontra aqui, juntando-se à missão do Aranha Zero, para salvar a teia da vida e do destino. Locais inteiros como Krakoa e Araco, originalmente parte da linha temporal presente, foram deslocados para esse futuro. No coração do conflito dessa linha temporal está Tóquio 2099, uma cidade futurista que se tornou um local para múltiplas batalhas. Suspensas acima da cidade, flutuam as Ilhas Aranha, o domínio do enigmático Mestre Tecelão. Na esteira do emaranhamento surgiu uma grande fissura temporal, e o Mestre Tecelão busca aproveitar sua energia para fortalecer a teia da vida e do destino. Mas seus métodos ameaçam desestabilizar Tóquio e inúmeras vidas. Seu discípulo, Aranha Zero, se rebela contra o plano perigoso, formando uma coalizão de Homens-Aranha de todo o multiverso, os Guardiões da Teia, para costurar a fenda e restaurar o equilíbrio. Enquanto isso, em uma Terra, uma guerra diferente acontece. Destino 2099, o tirano governante de Lativéria, estendeu seu controle de ferro pelo globo. Em resposta, um movimento de resistência se formou liderado por Viúva Negra e o Justiceiro. A luta os leva ao coração da Alchemax, onde Natasha Romanoff descobre algo chocante, um Capitão América congelado preservado desde a Segunda Guerra Mundial. É importante notar que esse Steve Rogers não é o mesmo que morreu na linha temporal presente, mas seu reaparecimento se torna um ponto de união para a resistência. A fuga deles da Alchemax desencadeia uma série de eventos. Steve é separado durante um ataque público e acaba encontrando refúgio na Embaixada Wakandana com a ajuda de Wolverine, enquanto Natasha persegue Frank Castle, agora um vigilante implacável nas ruas neon de Tóquio. A linha temporal 2099 é um campo de batalha crucial na guerra multiversal. Ela não reflete apenas o que o mundo poderia se tornar, mas como futuros fraturados podem criar frentes inteiras na luta contra Doom e também do colapso da realidade. Mas enquanto 2099 representa um futuro moldado pela tecnologia e ambição, nem toda linha temporal é tão estável. Algumas não apenas se fraturaram ou deslocaram, elas estilhaçaram, se tornando remendos de realidades prestes a colidir. Para compreender a escala do emaranhamento do fluxo temporal, precisamos entrar no próximo reino, onde o tempo em si é instável. Linha temporal mosaico! Se a linha temporal 2099 representa um vislumbre de um possível futuro, a linha temporal mosaico é algo inteiramente diferente, um caldeirão caótico de realidades colidindo em um único nexo instável. Oficialmente chamada de cronoverso do espaço-tempo instável, essa linha do tempo não segue uma história linear. Em vez disso, funde fragmentos de inúmeros universos, eventos e linhas temporais num mosaico cósmico emaranhado. Embora cada cronoverso tenha um tema distinto, o mosaico foca fortemente nas bordas externas do universo Marvel, o espaço, seres cósmicos antigos e a escuridão iminente que começou a se enraizar entre as estrelas. No momento deste vídeo, poucos heróis estão diretamente ligados a essa linha temporal, mas o que estão desempenham papéis cruciais. Entre eles, Pantera Negra, Groot, Mantis, Rocket, Peter Quill e possivelmente Adam Warlock. Atualmente, apenas um punhado de locais do cronoverso mosaico está presente no jogo, mas ambos carregam imenso peso narrativo: o Império Intergaláctico de Wakanda e o mundo vivo simbionte de Clintar. O Império Intergaláctico de Wakanda. Esse Império Intergaláctico de Wakanda foi preso pelo emaranhamento quando anomalias estranhas aconteceram em seu planeta rico em vibrânio. O reino espiritual de Djalia começou a se fundir com a cidade de Wakanda, criando uma fusão do espiritual com o mundo físico. Enquanto Shuri e sua equipe científica investigavam os efeitos do Crenovium no vibrânio, o rei T'Challa buscou libertar Bast, cuja essência estava presa dentro da estranha nova estátua de Cronovibranium. Presságios sombrios começam a emergir. A deusa avisou T'Challa sobre uma sombra aproximando-se que já havia começado a envenenar os orixás. Essa escuridão era ninguém menos que Nu, o deus antigo dos simbiontes. Clintar! A corrida de T'Challa para libertar Bast
se tornou o primeiro passo no enfrentamento de uma ameaça cósmica sem precedentes. Essa escuridão emanava de Clintar, a prisão viva de Null. Há muito tempo, nobres simbiontes se rebelaram contra seu criador, prendendo ele e formando o planeta de Clintar. Mas quando o emaranhamento do fluxo temporal sacudiu o tecido da realidade, despertou Null de sua prisão. Embora enfraquecido, ele começou a espalhar corrupção através do panteão de deuses, alcançando até vastas regiões. Isso levou os Guardiões a investigar, desencadeando uma missão que revelou o Códex Divino, o cadáver de um celestial e o despertar de uma ameaça que atravessava múltiplas linhas temporais. Nessas batalhas, forças cósmicas colidiram. Bast fugiu para o espaço divino, um reino acessível apenas a seres de imenso poder. A Força Fênix, sentindo a presença de Null, entrou nesse espaço, confrontando deuses corrompidos e os purificando da influência de Null. Enquanto isso, Shuri começou a recrutar guerreiros através das linhas temporais, incluindo Blade, que ainda se recuperava em Wakanda depois da Noite Eterna em Nova York. E quando Hela, agora chamada Rainha de Preto, fez uma parceria com Null, o palco foi montado para um confronto catastrófico entre deuses, simbiontes e forças cósmicas. É aqui que a verdadeira complexidade do emaranhamento do fluxo temporal fica clara. Os emissários de Null contataram Hela na linha temporal presente, e Hela abriu portais para Clintar. Embora isso pareça borrar as linhas do tempo, é na verdade resultado das realidades que se sobrepõem misturando os mundos. Isso é o que torna a linha mosaico tão perigosa. Sua instabilidade permite que eventos e entidades vazem através dos cronoversos, rompendo as fronteiras que antes os separavam. Mas mesmo em meio a esse caos, a guerra contra Null continuou. Com a intervenção da Força Fênix e heróis unindo-se através das linhas temporais quebradas, o destino dos cosmos foi salvo quando Null foi derrotado. Ainda assim, mesmo com a derrota de Null nas temporadas 3 e 3.5, não há como saber que outras ameaças antigas ou extraterrestres podem estar à espreita dentro desse complexo cronoverso. Linha temporal colapsada! E conforme o fluxo temporal emaranhado continua a se torcer e mesclar, um cronoverso em particular começa a emergir de suas ruínas. Imagine um universo destruído além do reparo, cheio de guerra, destruição e tragédia. O espelho sombrio do que acontece quando a própria realidade desmorona. Essa é a realidade da linha temporal colapsada. A linha temporal colapsada não é apenas mais um universo alternativo, é um dos cronoversos mais instáveis de todo o multiverso de Marvel Rivals. Um reino preso no meio de uma guerra sem fim entre panteões divinos, exércitos infernais, anjos imortais, todos lutando por território numa realidade que nunca deveria ter existido. Cidade do Céu! Esse universo ganhou grande foco durante as temporadas 4 e 4.5, graças à chegada de dois de seus heróis mais importantes, Angela e Demolidor. É um mundo onde a maioria dos heróis está morta, o próprio tempo está fraturado e o lendário Coração do Céu foi arrancado de seu lugar apropriado e deslocado através do cronoverso. Poucas histórias ilustram a escalada desse caos tão bem quanto a de Angela, a Anja de Asgard. Quando o 10º Reino do Céu foi desligado de seu fraco vínculo com a realidade, foi varrido para a linha temporal colapsada e imediatamente lançado no centro da guerra divina demoníaca. Os céus ardiam enquanto exércitos celestiais se enfrentavam com legiões infernais. Angela e suas irmãs angelicais, treinadas para a Guerra Gloriosa, de repente se viram lutando pela sobrevivência contra forças mais antigas e ferozes do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. Incontáveis anjos caíram, incluindo a Rainha do Céu, deixando Angela para assumir o comando em meio ao caos. Sua história captura a devastação dessa linha temporal, reinos inteiros arrancados e forçados à guerra brutal sem fim à vista. Apenas um punhado de heróis sobreviveu tempo suficiente para se tornar figura-chave aqui, cada um sendo uma poderosa variante de um rosto familiar. A Feiticeira Escarlate atua como a feiticeira suprema deste universo, tendo assumido o manto após a morte do Doutor Estranho durante a Primeira Guerra Demoníaca. Neste mundo, Wanda passa seus dias meditando no topo da montanha Wundagore, mantendo as costuras mágicas de seu mundo em colapso por meio de puro caos mágico. Após a morte de Estranho, Wanda se tornou a última linha de defesa de seu mundo. Seu domínio do caos permitiu que ela impedisse o fluxo temporal de se desfazer completamente, mas por pouco. No chão, a trajetória de Demolidor descreve uma guerra demoníaca paralela em Nova York. Ele conta ter perdido todos que amava e até mesmo a família do Homem-Aranha, durante essa invasão maciça liderada por um primordial demônio, a Besta. Em desespero, Demolidor desceu ao próprio inferno,
matou a besta e reclamou seu poder, se tornando algo muito além do homem sem medo. Demolidor foi levado à oitava cidade por Ying Long, um dragão celestial, onde se tornou seu protetor. Mas seu novo papel traz escolhas impossíveis, incluindo seguir a orientação de Ying Long para tomar a espada Fuxi de punho de ferro para selar o deus Xiao, um ser capaz de acabar com todas as guerras em todas as linhas temporais, ou encontrar uma maneira de salvar sua linha temporal em colapso sem prejudicar o punho de ferro e arriscar perder o último pedaço do que lhe resta. Magik, a rainha do limbo, retorna das linhas de frente de uma guerra que abrange linhas temporais. Seus encontros com outros sobreviventes, incluindo Wanda, revelam quão amplo e devastador o emaranhamento do fluxo temporal se tornou, e que mesmo os mais poderosos feiticeiros e mutantes estão sendo arrastados para a luta para salvar a própria realidade. Outros sobreviventes dessa linha temporal incluem Bruce Banner, o Hulk e Punho de Ferro, cada um moldado pelos brutais conflitos de sua realidade natal. Kun é o único local conhecido sobrevivente deste universo no momento deste vídeo. Fundida no centro do coração do céu durante o emaranhamento do fluxo temporal, com o dragão guardião Cholo preso num sono eterno, a cidade ficou vulnerável, chamando a atenção do Doutor Destino, que desafiou a legitimidade do Punho de Ferro e buscou roubar itens para seus próprios fins. Ao mesmo tempo, o Torneio do Céu trouxe bestas imortais e seus campeões das 7 capitais para Kunlun, cada um buscando supremacia enquanto navegavam por alianças mutáveis e traições. As lutas de Kunlun ilustram como até tradições sagradas e guardiões lendários são distorcidos pela guerra e pela instabilidade temporal, com cada batalha trazendo consequências que poderiam reverberar por todas as realidades deslocadas. A linha temporal colapsada se tornou um lugar para heróis, vilões e civilizações deslocadas, um ponto de convergência onde panteões antigos lutavam contra hordas demoníacas e as costuras da realidade se esticavam. E embora essa linha temporal oscilasse constantemente à beira da aniquilação, seus ecos não permaneceriam confinados. O caos nascido aqui iria reverberar para fora, deixando uma marca nas linhas do tempo que se seguirão. Mas nem todo herói em Marvel Rivals vem de um dos 4 grandes cronoversos. Alguns chamam de linhas do tempo que existem na borda do emaranhamento do fluxo temporal, realidades únicas com suas próprias histórias, mitologias e mistérios. Outros têm origens tão profundamente fraturadas que nem mesmo lembram de onde vieram. Esses são os errantes entre mundos, as anomalias cuja simples presença insinua que o multiverso é muito mais vasto do que apenas os cronoversos que conhecemos. Psy é um dos exemplos mais claros disso, uma versão alternativa de Psylocke originária da Terra 42121. Ela vem de uma realidade inspirada pelo Japão feudal, moldada pela saga Dias Demoníacos da artista Pete Momoko. Em sua linha temporal, Psy é uma mercenária errante que combate yokais, ajudada por seu leal companheiro, Logan. Sua lenda faz referências a figuras lendárias como o Hulk Maru e Oni, semelhantes também ao Hulk, e a derrota de Yamata no Orochi, uma variante monstruosa do Venom. Isso confirma que a Psylocke de Marvel Rivals é de fato a versão da autora trazida ao multiverso. Ela é capturada e exibida pelo colecionador antes de escapar ao lado de Mantis e Jeff. Venom, por contraste, é um mistério até mesmo para si. Quando sua realidade colapsou, a mina de Clinter sobrecarregou a mente de Ed Brock, deixando tanto o hospedeiro quanto o simbionte desorientados. Ele foi encontrado pela primeira vez durante as guerras demoníacas da linha temporal colapsada, onde lutou ao lado de Magik, que o ajudou a viajar até Clinter no cronoverso mosaico. Além disso, o passado de Venom está fragmentado. Sabemos apenas que sua mente coletiva lhe enviou um aviso de que Null havia despertado, e que a jornada de Venom para encontrar a Necroespada começou aí. Porém, ninguém sabe de que universo ele veio. Jeff, o tubarãozinho da Terra, é outra anomalia. Ele foi subitamente arrancado de um dia comum na costa da Califórnia com Gwenpool e colocado na vasta exibição do colecionador. Ele se lembra dos amigos de Gwenpool, Kate Bishop e Deadpool, mas não do momento da sua abdução. Supõe-se que sua linha temporal seja próxima à linha do tempo presente. A origem verdadeira de Jeff permanece não confirmada. E finalmente, chegamos em Adam Warlock. Embora sua história se entrelace com a linha temporal mosaico, sua jornada cósmica sugere que talvez ele não tenha se originado ali. Encapsulado em seu casulo quando o emaranhamento começou, Adam deslizou através de múltiplas realidades, se comunicando telepaticamente com Odin, encontrando Bast do Império Intergaláctico de Wakanda e até percebendo um celestial caído antes de chegar a Clinter. Seu caminho parece menos uma migração simples e mais uma odisseia cósmica através de cronoversos em colapso, deixando seu ponto de origem deliberadamente ambíguo.
Esses personagens, Sai, Venom, Jeff e Adam, personificam os vastos cantos desconhecidos do multiverso. Alguns estão claramente marcados na linha temporal, outros são enigmas à espera de solução. Mas cada um sugere que, além dos principais cronoversos, há incontáveis linhas do tempo aguardando a descoberta. Embora não façam parte de um universo estabelecido único, como os quadrinhos principais da Marvel ou o MCU, as variantes em Marvel Rivals estão enraizadas na mitologia da Marvel. Os desenvolvedores confirmaram que cada skin, mesmo os designs originais, é tratada como uma variante multiversal, completa, com história e justificativa narrativa. Não são apenas roupas, são vislumbres de linhas do tempo e universos alternativos puxado para a luta pelo emaranhamento do fluxo temporal. Em entrevista ao IGN, os devs explicaram que a Marvel supervisiona cada etapa da produção das skins, desde modboards até a animação final, garantindo que cada design se alinhe com o caráter do herói e com a lore estabelecida. Mesmo skins originais são escritas com origens que se encaixam nas narrativas multiversais do jogo. Então, quando você equipa algo como o visual 1872 do Rocket, você não está apenas trocando a roupa, você está jogando com aquela variante do Rocket que encontrou seu caminho para o conflito junto a outros heróis deslocados. Vários cosméticos já apontam para esses universos alternativos. A linha do Dragão Imortal se inspira em cronoversos centrados em Loom. A linha 2099 apresenta variantes clássicas e originais do futuro. A linha 1872 puxa do universo mais texano country da Terra 51920, enquanto Dias Demoníacos traz designs da Terra 42121. Mesmo os cosméticos do MCU confirmam que variantes cinematográficas não estão imunes aos puxões do fluxo temporal. Além de séries temáticas, há variantes individuais avulsas, como o Presidente Loki, Zona Negativa, Tocha Humana, Arma X, Wolverine e muitas outras, cada uma referenciando linhas narrativas ou edições de quadrinhos específicas. Por outro lado, algumas coleções representam a evolução da própria história de Marvel Rivals e de suas variantes, como as skins Retorno Gótico da temporada 1 e as skins do Baile de Gala do Inferno da temporada 2, as do Vírus Ultrons na temporada 2.5 e a Força Fênix e Guerreiros de Clintar que enfrentaram Nu nas temporadas 3 e 3.5, e também as Armas Imortais das temporadas 4 e 4.5. Esses cosméticos são exemplos de como as variantes de Marvel Rivals mudam ao longo da história, mesmo que suas origens venham dos quadrinhos. Variantes cosméticos funcionam essencialmente como janelas para incontáveis cronoversos invisíveis. Algumas podem sugerir linhas do tempo que um dia aparecerão no jogo, outras solidificam eventos e evoluções dentro do universo do jogo. Elas borram a linha entre personalização de jogo e expansão narrativa, uma forma inteligente de semear futuras histórias e manter os jogadores teorizando sobre o que vem a seguir. Então é isso. Através dessas linhas temporais quebradas, vimos heróis se erguerem, caírem e colidirem de modos que o multiverso nunca havia testemunhado. Cada cronoverso conta um pedaço de uma história muito maior, uma história moldada pelo emaranhamento do fluxo temporal e pelas inúmeras escolhas e batalhas daqueles presos dentro dele.